E aí, pessoal, olha só, vamos mergulhar direto na exploração visual de hoje. Certa vez eu li que existe um universo inteirinho funcionando no escuro absoluto, bem aqui, atrás dos nossos olhos. O clima hoje é de puro mistério, quase um filme de ficção científica mesmo. Imagina só uma mansão gigantesca, cheia de luzes neon piscando, corredores super escuros e umas salas secretas. Pois é, essa é a famosa mansão neural. Exatamente. E o que é mais legal dessa metáfora, que a gente tira da obra O Céu Estrelado na sua cabeça, é que ela pega toda aquela neurociência complexa e transforma numa jornada super acessível. Não estamos falando de um órgão cinza e sem graça, a gente está falando de uma metrópole viva que simplesmente não dorme. Hoje, a gente vai desvendar os segredos dessa mansão e descobrir quem é que realmente puxa as cordinhas lá dentro. A primeira coisa que vem na cabeça é, sou eu. Eu que decido o que eu faço. Mas, será mesmo? Pensa bem com a gente. Quem é que está no controle quando bate aquele impulso incontrolável de atacar um doce de madrugada? Ou quando dá aquele branco total no meio de uma apresentação na frente da turma inteira e a gente fica suando frio do nada? Quem toma as decisões de verdade quando a gente se perde rolando o feed do celular por horas a fio? Essa é a grande charada da nossa mente. A gente adora achar que é o diretor executivo de cada passo que dá, mas a real é que tem várias vozes negociando cada escolha nossa lá nos bastidores, o tempo todo. O material descreve a nossa cabeça bem assim, uma estrutura viva e pulsante. E os neurônios? Esquece aquela ideia de células isoladas. Eles são tipo bilhões de cabos de fibra ótica mesmo, transmitindo mensagens lá na escuridão, na velocidade da luz. E a parte mais genial dessa frase é o não veio com o manual. A gente nasce literalmente com a tecnologia mais avançada do universo na cabeça e tem que descobrir como operar tudo na base da tentativa e erro. A ideia aqui é convidar todo mundo a assumir esse papel de diretor da mansão e pegar de vez as rédeas da reforma. Então vamos lá. Parte 1. Os suspeitos e a disputa pelo microfone. Bora conhecer a galera que luta pelo controle das nossas emoções lá nos bastidores. Para entender essa disputa toda, imagina o andar principal dessa mansão. A sala de transmissão. É um salão gigante e, bem no meio dele, em cima de um pedestal, tem um microfone prateado. É ele que dita o ritmo do nosso dia. Isso aí. Quem tá com esse microfone na mão controla o nosso humor. E o nosso primeiro suspeito a tentar agarrar o microfone é o Dopa. O cara usa tênis neon, não para quieto um segundo e tá sempre prometendo que a próxima fase vai ser épica. O Dopa é a dopamina. O químico do só mais um, sabe? Só mais um episódio, só mais um vídeo. Ele não tá nem aí pro presente. O negócio dele é empurrar a gente sempre na busca pelo futuro. É aquela faísca de energia que não deixa a gente soltar o celular de jeito nenhum. Já do outro lado da moeda, em contraste total, a gente tem a Cerô. Ela chega bem de mansinho, tipo uma neblina de manhã cedo. A Cerô é a serotonina, a deusa da calma. Quando ela pega o microfone, a tempestade passa. É aquela paz, aquela sensação de estar no lugar certinho. Só que ela é super tímida, viu? Qualquer barulho mais alto e ela se esconde. E por falar em barulho alto, tem um terceiro suspeito aí, o Dreno. Ele é o segurança paranoico da mansão, que representa a nossa amígdala. Imagina um cara que vive de óculos escuros no escuro, com a mão tremendo em cima de um botão vermelho de pânico o tempo todo. O problema é que o Dreno anda com um manual de instruções lá da época das cavernas. Para ele, qualquer barulhinho no mato é um tigre dente de sabre pronto para atacar. O software dele não atualizou. Então, ele trata as coisas modernos, tipo um prazo apertado na escola, uma prova surpresa de matemática, ou até um áudio super longo no WhatsApp, como se fossem predadores mortais. E sabe o que acontece quando o Dreno entra em pânico e aperta com tudo esse botão vermelho? Rola o que a ciência chama de sequestro emocional. Ele simplesmente passa a chave na porta do pensamento lógico e inunda todos os corredores da mansão com cortisol e adrenalina. É biologia pura entrando em modo de guerra. O sangue sai das extremidades, dá aquele nó na barriga, o coração dispara de uma vez, o cérebro lógico fica totalmente bloqueado em favor da sobrevivência pura e simples. E é por isso que no meio de uma raiva absurda ou de um pavor gigante, a gente simplesmente não consegue raciocinar, fala o que não devia e depois fica, nossa, por que eu fiz aquilo? Não foi falta de caráter não, pessoal. Foi só o Dreno tentando proteger a gente, mas do jeito mais torto possível. Beleza, mas e aí? Como é que a gente desbanca esse segurança paranoico e pega o microfone de volta? Porque não dá pra bater boca com a amígdala, concorda? Não dá mesmo. O Dreno não entende a linguagem da lógica, mas ele entende de fisiologia. E é aí que entra o código verde, um verdadeiro hack no sistema. A técnica é super simples. Puxa o ar por 4 segundos, segura por 2 segundinhos e solta bem devagar contando até 6. Repetindo isso 3 vezes, um nervo lá das antigas manda um telegrama direto para o bunker do Dreno avisando:
Ó, alarme falso, o ambiente tá tranquilo e seguro. Aí o peito relaxa, a mão dele para de tremer e ele solta o microfone. E a gente segue para a parte 2, o arquivista e o comandante. Vamos explorar os andares de quem decide quem somos a longo prazo, descendo lá para os arquivos e subindo até a cobertura. Lá no porão da mansão, aquele lugar mais escuro com cheiro de papel velho, a gente esbarra com o hipo. Ele representa o nosso hipocampo, o arquivista-chefe, e a política de trabalho dele é implacável. O hipo não guarda simplesmente qualquer informação, ele guarda impactos emocionais. Cara, isso explica tanta coisa. É exatamente por isso que a gente lembra de todos os mínimos detalhes daquele tombo vergonhoso na frente da turma inteira, mas esquece completamente a fórmula de física 5 minutos depois de estudar. A vergonha teve química, teve emoção forte. A física, nem tanto. O hipo sai dando um carimbo de ouro ou um carimbo vermelho para tudo que mexe com as emoções. Agora, se a informação chegar daquele jeito sem graça, entediante, sem contexto nenhum, vai direto pro incinerador durante a faxina do sono à noite. Se não teve impacto, vira cinza. Tá, o hipo resolve o nosso passado. Mas quem é que dita as regras para o futuro? Quem é o responsável por ter aquela visão a longo prazo dentro da mansão neural? Se a gente subir lá para a cobertura de vidro, vai encontrar o comandante, o córtex pré-frontal. Ele é o CEO do lugar, o único que consegue pensar no amanhã, que consegue frear os impulsos malucos do dopa e dar aquela acalmada nos medos do dreno. Mas ele tem um problema seríssimo, a tal da fadiga de decisão. Pois é, o comandante queima uma bateria absurda cada vez que ele toma uma decisão. Sabe quando chega o final do dia e a gente não consegue decidir nem qual filme colocar na TV de tanto cansaço? É a bateria do comandante piscando no vermelho. Sem foco e sem energia, o autocontrole vai para o espaço e a gente acaba cedendo para os impulsos mais fáceis. Mas segura aí que agora vem o maior plot twist dessa história toda. As paredes dessa mansão não são de concreto rígido, não. Elas estão, tipo, derretendo e se reconstruindo o tempo todo, como se fosse argila viva. É a mágica da neuroplasticidade, o nosso superpoder da reforma infinita. Isso é absolutamente sensacional. Cada hábito que a gente repete, cada vez que a gente respira fundo, em vez de surtar, a gente manda uma equipe de operários para alargar os caminhos certos lá na nossa cabeça. E o mais empolgante é que durante a juventude, essa galera da reforma trabalha na velocidade da luz. Então o que a gente constrói na adolescência forma a base de um castelo que dura para sempre. A regra é claríssima, use ou perca. Entrando agora na parte 3, análise crítica. A visão infanto-juvenil. Vamos dar um passinho para fora da narrativa para ver como essa estrutura toda funciona para prender a atenção da galera mais jovem. Olha, os pontos fortes da obra são gigantescos. Usar avatares, tipo o Dopa e o Dreno, é algo que conecta na hora. E essa linguagem cheia de missões e pegada de gamificação prende muito a atenção de quem está lendo. Mas, para transformar isso num verdadeiro sucesso entre os jovens, a gente tem umas sugestões bem legais de melhoria estrutural, com certeza. Para deixar ainda melhor, imagina se o livro tivesse umas tirinhas em quadrinhos, bem estilo graphic novel, para ilustrar toda essa loucura da mansão, seria um arraso. E mais, e se rolasse um app interativo junto? A galera podia mapear as emoções do dia a dia, tipo, e hoje o Dreno apitou ou hoje a Ceru assumiu. Outro ponto super importante é que a história foca bastante nas tensões de provas e escola. Seria incrível trazer conflitos mais modernos para a narrativa, tipo a pressão das redes sociais e as tretas de amizade, que no fim das contas são os verdadeiros leões da selva moderna para a juventude. São toques que poderiam pegar uma ideia que já é fantástica e transformar numa revolução no jeito de aprender. E para fechar nossa exploração visual de hoje, a gente quer deixar uma pergunta ecoando, totalmente conectada com esse nosso superpoder da neuroplasticidade. Exato. O cérebro não é uma máquina estática, travada. Ele é um canteiro de obras totalmente aberto, e quem acompanha essa história percebe que é o próprio diretor-geral do lugar. Ter a consciência de que o microfone pode estar nas nossas mãos muda completamente o jogo. Então fica aí a reflexão final. Já que a reforma da nossa mente simplesmente não para nunca, que tipo de estrutura, hábitos de caminhos a gente vai decidir começar a construir a partir de hoje? É uma jornada fantástica de autoconhecimento, né? Pessoal, valeu demais por acompanharem a gente nessa visita guiada pelos corredores da Mansão Neural. Continuem curiosos, continuem explorando a mente e até a próxima.